bom dia, bom dia. Aqui estou eu para a nossa quarta live da nossa série Jornada 7 Chaves para um Casamento Pleno. Hoje eu estou aqui na nossa quarta live. Eu me chamo Ruth, para quem não me conhece. E você que vai chegar aqui, seja bem-vindo para receber a mensagem que queima no meu coração, para que eu esteja compartilhando com você. Nessa jornada, nós no primeiro dia falamos sobre Deus estar no princípio de tudo, estando no comando do nosso casamento, sendo a nossa proteção, o nosso cordão de 3 dobras. Na segunda live falamos sobre a importância de ter a unidade com o nosso cônjuge no nosso casamento. A terceira chave importantíssima para ultrapassar qualquer barreira, qualquer dificuldade, é o diálogo perfeito, diálogo aberto, diálogo transparente entre você e o seu cônjuge. E hoje, na quarta live, falando sobre um tema assim, um pouco meio constrangedor para alguns, mas que de fato a gente vê que é uma realidade comum nos casamentos hoje. Quem manda na sua casa? Quem manda no seu casamento? Eu vou colocar aqui a pergunta-chave de hoje. Quem é que está no comando dentro do seu lar? É você ou seu esposo? Quem for entrando aqui, eu vou colocar aqui, quem está no comando do seu lar. Aqui, você ou o seu cônjuge, porque isso serve para os homens e as mulheres. É algo bem importante nós estarmos alinhando sobre isso. Eu vou fixar esse comentário e vou, enquanto nós estamos aguardando, né, algumas pessoas que acompanham, eu tenho o costume de sempre fazer as minhas lives às 8 horas da manhã. Quando nós iniciamos a nossa jornada, nós fizemos alguns testes realizando a live à noite para alcançar pessoas que não estavam, né, no nosso foco, na nossa rede de contatos. Mas agora retornamos para o nosso horário, que é 8 horas da manhã, um horário que a gente costuma falar aí com as esposas, com alguns maridos, né? Já saíram de casa ou ainda estão para sair, para irem para os seus trabalhos. Então eu estou enviando aqui o aviãozinho e você que vai entrar também vai fazer o mesmo. Enviar o aviãozinho para os seus amigos e aí você vai estar compartilhando essa live com alguém que precisa saber como é que Deus planejou e como é que tem que ser, à luz da Bíblia, o seu casamento. Então, já compartilhei aqui com alguns. Pronto. Olá, Samara, tudo bom? Meirinha, Rebeca já estão aqui com a gente. E hoje, como eu já havia dito, a nossa quarta live, né? Onde já falamos de alguns temas. Se você perdeu alguma dessas lives, você pode ir correndo lá no nosso feed, aonde ficaram todas gravadas. A primeira live tendo como tema principal Deus como base do seu casamento, você sendo protegido. Bom dia, protegido, né, pelo cordão de 3 dobras. Segundo, a unidade no casamento, a importância para se ter um casamento pleno é que o esposo e a esposa estejam em unidade. E o terceiro, que foi ontem, a importância do diálogo transparente, do diálogo coração aberto, onde você divide com o seu cônjuge o que realmente importa para você, o que está no seu coração.
Você não vai dar prioridade para estar falando isso com uma amiga, falar com um amigo, falar numa rodada de conversa de trabalho ou numa conversa de bar e restaurante. Você vai conversar com o seu cônjuge, abrir seu coração para ele, dizer o que você pensa, o que você sente. As 3 primeiras lives aconteceram às 8 horas da noite. E ontem eu avisei, né? Fiz os stories, também comuniquei aqui para todos vocês que nos acompanham, que agora nós retornamos para o nosso horário de origem, que é às 8 horas da manhã. E a live de hoje é exatamente essa. Quem manda? Quem está no comando do seu lar, no seu casamento? Eu quero que eu coloquei aí uma perguntinha, né? Quem está no comando? Quem é que manda dentro da casa? A palavra de Deus diz lá em Efésios, né? Que o homem é o cabeça, é a autoridade estabelecida por Deus para que ele esteja no comando do nosso lar. E hoje tem sido um desafio grande para alguns homens e inclusive para algumas mulheres manter esse princípio divino, porque a Bíblia, mesmo com o passar dos tempos, ela não muda. Ela é presente, não importa, passou milhões de anos, 1000 anos, ela sempre vai ser verdadeira e eficaz, transmitindo a mesma mensagem de verdade de Deus para o nosso coração. Aí alguém diz, mas quem foi que disse? Homens de Deus, inspirados por Deus, escreveram aquela mensagem para que hoje nós pudéssemos, né, ler, acompanhar e aprender, né, o que Deus quer que nós saibamos e que nós para que a gente mantenha toda essa tradição de princípio divino. Então, a palavra de Deus diz também, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de graça. E isso também está lá na palavra de Deus em Tiago, capítulo 1. Então, é importante para que nós possamos ser bênção em nossas vidas, termos bênção no nosso lar, sermos bênção para todos os que nos veem, para os que acompanham e veem a gente. Nós precisamos estar alinhados com a palavra do Senhor e com Deus fluindo, a mensagem dele no nosso coração. Então, para quem está aqui, né, que você acha que alguém precisa receber essa live, saber e ouvir esse conteúdo, envie aí um aviãozinho, pelo menos para 5 amigos seus, para que eles possam entrar e eu esteja aqui compartilhando essa mensagem com vocês. Então, eu vou dizer aqui o que eu já tinha referenciado. Bom dia, meu querido, bom dia, tudo bom? Muitos casamentos hoje em dia, eles vivem como uma guerra fria. Exatamente, uma guerra fria. Cada um para um lado, empurrando com a barriga, como diz o ditado popular. Geralmente por uma circunstância, algo segura. É um filho? Não. É uma religião? Não. É a família? Não. Nenhum desses motivos deve ser o motivo para que você esteja ligado ao seu cônjuge. Você tem que estar ligado a ele porque você o ama, porque você quer fazê-lo feliz, porque você está cumprindo um princípio bíblico que é: deixe o pai e mãe, junte-se ao seu cônjuge e ali vocês vão construir, né, um futuro, uma base. E ali vocês, através da vida de vocês, vocês irão testemunhar, primeiro para os seus filhos e em segundo para uma sociedade hoje que está doente, colocando o casamento como se fosse algo descartável, algo que não deu certo, separa, mas não é dessa forma. A palavra de Deus diz que depois de um casamento aliançado e abençoado por Deus, vocês estarão ligados para o resto da vida, até que a morte os separe. Então, o princípio, né, é para que o homem ame sua esposa, assim como Deus amou a igreja, e a mulher cuide do seu marido e se sinta amada e protegida por ele. E assim,
como uma esposa sábia que edifica o seu lar, ela vai estar ali dando o suporte necessário. E aí vem a questão, mas eu tenho minha vida, eu tenho os meus afazeres, eu tenho as coisas que eu gosto, que foi justamente os questionamentos que surgiram na live de ontem. Todo casal deve ter a sua individualidade, coisas que gostam, coisas que se sentem bem, coisas que já veio de sua criação. Eu dei até o exemplo, né, das unhas. Eu gosto de fazer minha unha, eu gosto de fazer isso. Não é só porque eu casei que aí eu vou deixar de gostar das coisas que eu gosto. Não, a individualidade deve ser mantida. Mas o que a gente tem que manter, tem coisas que tem que ser mantidas e tem coisas que devem ser excluídas. Inclusive, quem entrou no nosso grupo VIP, né? Grupo VIP, eu estou colocando lá o resumo de todas as nossas lives. Bom dia, Matheus, meu querido. Obrigada por estar aqui com a gente. Então, quem estiver no nosso grupo VIP, quem ainda não entrou, o link está na bio. Então, ali eu coloco o resumo das aulas que eu estou dando durante esse período de jornada de 7 dias para que você alcance um casamento pleno. Então, como eu disse anteriormente, o casal ele deve estar alinhado, compartilhando a mesma opinião. Mas aí você diz, não, mas eu acho que é desse jeito. O meu marido não aceita, ou a minha esposa não aceita. Ele quer de outro jeito. Aí é quando Deus tem que fazer parte da união. Aí o que vocês vão fazer? Vão aprender e devem orar juntos, para que juntos vocês possam ter a certeza do que deve de fato ser feito. Porque, como eu já disse em outro momento, não devemos querer ter razão, né? A razão, ela é inimiga da paz. Porque se eu tenho razão e o meu cônjuge tem razão, nós vamos sempre estar brigando por motivos que não vai somar e nem trazer prosperidade nenhuma para o meu casamento. Então, em vez de ter razão, desejamos ser felizes e buscar o que é de principal e primordial para o nosso casamento. Então, eu digo sempre, essa minha mente, essa minha forma de pensar nem sempre foi assim. Por um tempo, eu acreditei que eu tinha razão. As coisas deveriam ser do meu jeito. Mas aí, quando nós procuramos alcançar plenitude no nosso casamento, o que a gente faz? A gente procura estar dentro do princípio bíblico, que é, em Efésios capítulo 5, versículo 22 diz: o homem seja cabeça e autoridade estabelecida por Deus dentro. Hoje, diante de Deus e da minha família e dos meus filhos, eu digo, eu quero estar dentro do princípio cristão. E aí, então, sempre eu procuro estar alinhada. E aí você diz, tá, já que é o meu esposo cabeça, eu não digo nada? Não. Você tem um papel muito importante, que inclusive é base para que a sua família alcance um nível desejado por Deus, que é a prosperidade plena em todos os sentidos. Seja de paz, de alegria, de financeira, seja de tudo que pode acontecer que Deus queira para os seus filhos, é o que Ele quer para você. Porque você é benfeitoria, criação de Deus. E é feito a sua imagem e semelhança. Então você acredita que em algum momento o Senhor não quer que você esteja feliz? Então nós devemos trazer à memória o que é ensinado na palavra do Senhor. Então, a mulher, bom dia, Armides, tudo bom? A gente deve estar sempre pensando no que a palavra do Senhor diz. E se nós estivermos
sem olhar para a direita e nem para a esquerda, nem para a opinião dos outros e nem para que qualquer pessoa venha dizer ou interferir. Nós devemos estar ligados para o reino, para o Senhor. E em caso de dúvida, não adianta você estar compartilhando com um ou com outro, porque quem vai determinar, quem vai dizer o que é de real dentro da sua casa é você e seu cônjuge, sendo todos dois direcionados pelo Senhor, que é exatamente isso. Mas você que está aqui nessa live, eu digo, quem é que está no comando? Você já parou para pensar sobre isso? Me diga aí se você já parou para pensar quem é que está no comando. Qual tem sido o seu papel dentro do seu casamento? Eu quero ver aqui o que vocês têm para me dizer. O que você tem feito? Eu queria saber assim. Aí você diz, não, sou eu que estou no comando. Eu estou no meu papel certo? Eu estou no meu papel errado? O que você tem feito para alcançar e estar dentro do que Deus planejou desde o princípio, na sua palavra? Porque nós, como mulheres, nós devemos ser mulheres sábias para que nós possamos edificar o nosso lar. E devemos ser adjuntoras, companheiras, estarmos sobre a mesma missão. Aí a gente ouve muito assim, não, mas quem manda é quem ganha mais. Ou então, quem manda é quem tem mais experiência. Quem manda é... Eu sei bem mais, eu entendo mais. Ele não é exatamente. A Bíblia não mente, a Bíblia não falha. E a Bíblia, ela é certa no que ela diz e muito verdadeira. Todo ser humano, ele tem capacidade de desenvolver os seus dons. Basta que ele queira, decida e aceite viver o que Deus determinou para ele. Então, se por alguma razão o seu cônjuge não despertou o que você achava que ele deveria ser, você deve conversar com Deus e mostrar ao seu cônjuge através do diálogo, através da unidade que vocês têm junto, para que vocês junto alcancem um nível de plenitude e prosperidade. Então, na verdade, quando o Senhor disse que o homem tem que ser o cabeça, é porque ele quer que o homem seja a autoridade plena dentro do seu casamento. E você vai ser a adjuntora que vocês vão estar alinhados à mesma missão, vão estar ali buscando ao Senhor junto, pedindo sabedoria, para que você seja o apoio. Porque antigamente as mulheres não tinham o papel que elas têm hoje. Hoje as mulheres são proativas, trabalham, desenvolvem múltiplas tarefas e múltiplas atividades. Mas a gente entende que o dia hoje, ele nem era para ser, mas é diferente. Então, as mulheres hoje, elas se tornaram muito desenvolvidas, e alguns homens mantêm sempre a mesma atividade. Mas dentro do seu lar, os princípios divinos, eles têm que estar ativos e eles têm que ser permanentes. Porque, como nós já falamos em lives anteriores, quando o casal está alinhado, quando o casal tem o mesmo pensamento, as orações chegam ao trono de Deus. Está lá em 1 Pedro, que eu já até falei numa live anterior. Quando o casal não está bem, ele não está alinhado, eles não cumprem o mesmo princípio, as suas orações não chegam ao trono do Pai. Então, o que você acha? Será que por alguma razão você tem pedido a Deus e você não tem sido escutada? Ou você tem dito ao Senhor algo que está no seu coração e você não tem recebido retorno? Você já parou para pensar nisso? Eu nem sempre o meu casamento foi assim. Só que depois que eu percebi que é possível, né, nós alcançarmos esse nível de espiritualidade,
nível de unidade no casamento, nível de uma boa comunicação. Então, a gente percebe que quando o casal está seguindo isso, eles conseguem junto alcançar o que parecia estar longe ou parecia até ser impossível. Então, é muito simples para Deus e como quando a gente está alinhado com o Espírito. Difícil quando nós queremos levar pela nossa própria força. Porque ninguém muda ninguém. Ninguém consegue transformar ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Então, se você não está ainda nesse nível, o que eu quero te dizer, se você começar a dar o primeiro passo, e a chave principal é: mulher, venha para cumprir o teu papel e deixe a virilidade para que o seu esposo execute. Ele precisa ser o chefe da casa. Ele precisa ser o referencial para os seus filhos. E o seu papel como uma flor, como uma mulher que precisa ser cuidada, precisa ser amada. Você precisa despertar esse papel perante seu esposo e seus filhos. Por quê? Não tem nada melhor do que você se sentir cuidada. Agora, você acredita, vamos fazer uma analogia. Você acredita que seu esposo, mesmo sabendo que você pode resolver, pode fazer, tem iniciativa, você acredita que ele vai tomar o primeiro passo, vai tomar a decisão de realizar algo que ele tem certeza que você faz e de forma sublime? Então, esse tem sido muito o nosso papel diante do nosso casamento. E acaba que nós ficamos sobrecarregadas, porque a gente cuida dos filhos, a gente vê a casa, a gente trabalha fora, a gente tem o nosso esposo, e aí a gente tem o nosso momento com Deus. E você acaba tomando coisas, cargas e funções que não são suas, são do seu cônjuge. E aí o que acontece? Você fica tão sobrecarregada que você não consegue fazer de forma sublime o que realmente é para você fazer. Então, depois que eu percebi isso, eu disse: opa, eu vou voltar para o meu papel. Eu vou voltar aonde eu realmente preciso estar, que é ser uma mulher cuidada, uma mulher amparada. Eu vou dar atenção aos meus filhos, cuidar dos meus filhos, para que eles sejam flechas nesta terra, para que eles possam aprender e ter exemplo de que eles têm um pai que resolve, que faz, que acontece, que protege. Mas se nós, como mulheres, não fizermos isso, de fato, não tem como o nosso cônjuge ocupar esse papel. Então, é algo que eu quero deixar aqui como reflexão, para que nós, mulheres, possamos ocupar o nosso papel como mulheres adjuntoras, mulheres sábias que edificam o seu lar, mulheres que estão ali sob a mesma missão. Porque muitas mulheres hoje dizem: submissão jamais. Você sabe o que é submissão? Submissão não é ser chamada atenção, não é estar recebendo ordem, não é alguém estar lhe mandando o tempo inteiro dizendo que você tem ou precisa fazer. Submissão é vocês estarem com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, sob a mesma missão. E qual tem sido a missão de vocês como casal aqui na Terra? O que vocês têm feito para ser um casal dentro do princípio cristão e sobre o que Deus quer para vocês? Deus quer que nós possamos educar os nossos filhos com sabedoria. Deus quer que nós tenhamos um lar abençoado e feliz. Deus quer que nós possamos alcançar e realizar nossos sonhos, nossos projetos. Ele quer que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra.
E você tem vivido isso no seu casamento? É algo que a gente precisa refletir. Se não está desse jeito, alguma coisa está fora do lugar. E quem sabe não é o nosso papel. Então, a nossa live de hoje é a nossa 4ª live. Eu venho levantar esse debate, essa temática. Quem é que manda no seu casamento? Então, que isso fique de reflexão. A gente não precisa ter razão, a gente precisa ser feliz. Então, para nós sermos felizes, nós temos que amar o nosso cônjuge, dar a ele o amor, e o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Exatamente, Meire. Tem raiva da palavra sem conhecer a palavra. Submissão. Aí hoje o mundo prega um feminismo onde a mulher não é para receber ordem, onde a mulher não é para cuidar do seu esposo, sendo que se ela não cuida, como ele vai se sentir amado a ponto de querer dar a vida por ela? Se ele não se sente amado, se ele não se sente querido, como é que ele vai querer se sacrificar para que ela tenha, né, se sinta confortável? Então, é algo que nós precisamos trazer à memória. É algo que nós precisamos realmente refletir. Porque a palavra de Deus, ela é um manual. Eu digo sempre, a palavra de Deus é um manual. Exatamente, exatamente. Se o homem cumpre o que está lá na palavra do Senhor, que ele deve amar a igreja, né? E se entregar, que o Senhor ama a igreja, e que ele deve amar sua esposa e se entregar por ela como Cristo fez. É um amor sublime. É um amor que sobrepõe a tudo e a todos. Então, quer dizer, agora o homem, para ele cumprir esse papel, ele também precisa se sentir amado. Então, como a gente já falou na nossa série de lives anteriores, a gente tem que entrar num casamento, investir num casamento, amar, para que a gente tenha esse retorno. Porque as pessoas querem entrar para ser feliz, quando na verdade nós devemos entrar para fazer o outro feliz. Você já parou para pensar? Eu gosto muito de fazer essas analogias, essas comparações. Quando alguém te trata muito bem, não precisa ser da sua família. Quando alguém tem apreço por você, quando alguém te presenteia com alguma coisa, você fica tão feliz, você fica tão que você quer dar aquilo de retorno. Você quer, é como ação-reação. Isso a gente aprende na escola, no ensino médio. Ação-reação. Então, se você... Isso, exatamente a Regina está falando. Trazer a autorresponsabilidade e entender que se me incomoda, que comece por mim a mudança. Exatamente isso, minha querida. Exatamente isso. Entendeu? Então, sim, Meire. O que a gente está fazendo? É uma jornada de 7 dias, onde cada dia eu dou uma chave, que se você conseguir, basta você querer, é decisão, seguir as 7 chaves e alcançar um nível de prosperidade na sua união, você vai viver a plenitude. É chave. Olha, a Regimara está dizendo que ela colocou em prática no casamento dela e mudou. Porque mais do que falar, é exemplificar, é ser testemunho dentro do seu próprio lar. E o que é maravilhoso em tudo isso é porque não apenas a gente vai se sentir amada, vai se sentir protegida, como também nós seremos referência para os nossos filhos. Nós seremos referência para as pessoas que veem a gente. E não é lindo alguém dizer para você: nossa, como eu me senti bem dentro do teu lar, aqui tem paz, aqui eu me senti bem, eu vejo os teus filhos, vocês são
bênção na mão do Senhor. Isso é você estar testemunhando o reino de Deus dentro da sua casa. Agora, como seria alguém chegar dentro do nosso lar, sentir um clima ruim, sentir que o casal não está bem, ver que pai não respeita filho, filho não respeita esposa, e aí qual é o testemunho de Deus que você tem dado dentro do seu lar? Então isso faz toda a diferença. Você não apenas está se tornando uma mulher, um homem amado, querido, onde o seu cônjuge tem prazer de estar do seu lado, como também você vai estar glorificando o nome do Senhor. Olha, a Regimara está dizendo: comecei a modelar quem tem sucesso no casamento e trazer as coisas boas da minha vida. Isso é maravilhoso. Bom dia, Cleidjane. Verdade, nossa casa tem que ser um pedaço do céu. Exatamente isso. Mas isso só é possível acontecer quando nós decidimos, quando nós queremos isso. Por quê? É fácil? Não. O que realmente é fácil, vem fácil e vai fácil. Agora, o que é construído no dia a dia, quando você aprende a renunciar, você aprende a ter prioridades, você aprende a ter uma sequência do que é bom e do que é ruim, fazer as boas escolhas, pedindo direcionamento de Deus para a sua família e para o seu casamento. Então, a gente tem que ter isso em mente. E o que eu desejo aqui do fundo do meu coração é que você que está ouvindo essa live, está ouvindo agora, vai ouvir ela gravada, é que você possa colocar em prática essa chave. Que você possa colocar em prática. Porque quando a sua casa é uma extensão do céu, quando a sua casa ela tem paz, tem alegria, o seu esposo vai ter prazer de estar dentro de casa. Tem mulheres que às vezes me ligam e dizem assim: Ruth, hoje meu esposo não voltou para casa. E aí então nós devemos ser mulheres sábias, nós devemos ser mulheres que buscam e vão para o pé do Senhor, não apenas para estar choramingando e pedindo misericórdia, mas nós devemos ser mulheres sábias e adjuntoras da nossa família, orando ao Senhor todos os dias, agradecendo pelo que Ele já te deu, pelo que Ele já te entregou. Então, eu digo sempre, eu faço uma comparação para você que tem filhos. Você tem aquele filho que o tempo todo está te dando carinho. O tempo todo está dizendo uma palavra de carinho, de amor para você. Então, você se sente amado por ele. Agora tem aquele filho que ele é arredio. Ele lhe ama, mas ele não é aquele filho que está o tempo todo ali, né? O tempo todo regando de amor. Aí ele lembra de você no momento que ele precisa. Existem muitos filhos assim. Aí você tem os 2 filhos. Você vai, faz uma viagem ou então recebe uma bênção de alguém. E aí você tem que compartilhar. Em quem você pensa primeiro? Você ama os 2 filhos. Você ama os 2. Os 2 saíram de dentro de você. Mas você tem proximidade. Você tem intimidade com quem está lhe regando de amor o tempo inteiro. Assim mesmo é Deus. Todos nós somos criação de Deus. Todos nós. Ele deu a vida a todos nós. Mas tem o filho que todos os dias ele tem um momento com Deus. Ele tem um momento de intimidade com o Pai. Ele ora, ele agradece. Ele até pede, mas ele agradece pelo que ele recebeu. A palavra de Deus diz que nem todos têm esse dom e essa graça de voltar para agradecer. Nós devemos ser gratos por mais um dia, pela família, pela vida dos seus filhos, pelo prazer de chegar em casa e receber o abraço do seu marido, da sua mulher, e saber que seu esposo saiu de casa para ir atrás do sustento da sua família. Nem todas têm essa bênção. Nem todas podem desfrutar disso. Então são coisas que nós devemos agradecer. Aí há quem diga assim: mas para que? Não é obrigação dele?
Você acha que é obrigação? Ou você acha que ele faz por amor? Você cuida dos seus filhos por obrigação? Ou você cuida dos seus filhos por amor? Então existe grande diferença em tudo. E eu digo sempre, tudo é semente. Da forma que você planta, você colhe. Então, a reflexão principal de hoje que eu trago aqui é justamente essa. Devemos estar dentro do papel que foi designado a nós. Veja se você está cumprindo o seu papel como mulher, como esposa, como mãe. E o seu esposo, se ele está cumprindo o papel dele, o papel designado por Deus, se ele está sim sendo cabeça, autoridade, se ele está cuidando de você, amando a família, capaz de morrer por vocês. Então, se caso isso não esteja acontecendo, algo precisa ser alinhado. E para isso, nós estamos aqui, para dar suporte, para ajudar em oração, ajudar com o que nós já tivemos de experiência e está compartilhando. Então, é exatamente por isso que nós estamos. E Deus tem colocado muito no meu coração. E eu quero estar sempre dedicando parte do meu tempo como oferta ao Senhor, dedicando aqui horas, minutos do que Deus fez na minha vida. Porque eu sei que no nível que eu e Paulo estamos hoje, é possível para qualquer casal. Não importa como você esteja hoje. É possível que você encontre a plenitude. Porque tudo é decisão, é escolha, é suas ações que determinam, é seus pensamentos primeiramente. É os seus pensamentos que determinam suas ações. Exatamente. Florescer onde Deus te plantou. Linda mensagem, Renata. É exatamente isso. Então, nós devemos ser luz para o mundo. E devemos ter paz, tranquilidade e amor dentro da nossa casa. A nossa casa deve ser uma extensão do céu. Porque foi isso que Deus nos deu de presente. Então, se não está, vamos para os pés do Senhor. Mas não apenas orar. Porque a oração sem a ação, ela não resolve. Serão apenas palavras vãs. Devemos orar, vigiar, orar e agir. Não é à toa que no final de cada palavra, oração, tem a palavra ação. Que a ação é que vai determinar o resultado que você quer alcançar. Então, eu sou grata a Deus por esse momento. Muito feliz por todos vocês que entraram aqui nessa manhã. Que o Senhor possa abençoar o lar de vocês. Que vocês possam se sentir amadas, protegidas, abençoadas pelo Pai. E que o casamento de vocês, que a casa de vocês possa ser visitada pelo Espírito Santo. E que Ele possa lá fazer morada. Eu amo a vida de cada uma. E sou grata pelo apoio de vocês estarem sempre aqui. Amanhã nós teremos a nossa 5ª live da jornada 7 chaves para um casamento, às 8 horas da manhã. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas e quem tiver interesse em fazer qualquer pergunta sobre relacionamento, sobre as 7 chaves, sobre o que já foi falado nas lives anteriores, eu vou colocar a caixinha de pergunta agora. Você corre lá, já fale alguma coisa, faça sua pergunta ou dê seu depoimento sobre algo, sobre um insight que você pegou aqui nessa live. Dá um feedback aí para mim sobre o que essas lives têm contribuído para o teu aprendizado, ou se alguma coisa que você já está fazendo ou algo que você não conhecia, não sabia e ficou sabendo agora. Comenta comigo, compartilha comigo para que eu possa estar sabendo e me direcionando nas coisas que vocês realmente querem escutar. Um abraço, que Deus abençoe. Obrigada, Renata, obrigada, Meirinha, obrigada por todos vocês. E para quem ainda não assistiu às lives anteriores, todas ficaram gravadas, tanto as da jornada quanto a live série com os convidados que nós fizemos.
Após as 7 jornadas, nós teremos mais alguns convidados que estão aqui prontos para estarem com a gente, compartilhando os seus conhecimentos à luz da Bíblia e suas experiências que transformaram os seus casamentos. Então eu vou me despedir de vocês. Um abraço, um ótimo dia. Até amanhã.